E se eu te dissesse que uma mulher passou 4 anos sendo esposa secreta de um dos homens mais poderosos de São Paulo, que ela criou uma filha nas sombras da alta sociedade apenas para descobrir que nunca foi mais que uma decoração? Esta é a história de Isabela, uma mulher que precisou escolher entre aceitar migalhas de amor ou lutar pela felicidade que merecia. Me conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo? E se você quer saber como essa história termina, deixa seu like e se inscreve no canal que a jornada apenas começou. O sol de março esquentava os vidros blindados da Piacentecinto mansão no Morumbi, enquanto Isabela ajustava o volume da televisão. Sofia brincava no tapete persa, suas bonecas espalhadas em pequenos grupos como se fossem uma família. A voz do apresentador ecoou pela sala de estar, decorada com móveis importados da Itália. E hoje, no coração do Brasil, recebemos Alexandre Mendonça, herdeiro do império empresarial Mendonça Holdings. Isabela sentiu o coração acelerar. Alexandre apareceu na tela em seu terno cinza impecável, a gravata azul marinho que ela havia escolhido para ele na semana anterior na rua Oscar Freire, destacando seus olhos escuros. Era um presente antecipado do 4º aniversário de casamento deles. Senhor Mendonça, disse a apresentadora com um sorriso profissional, nossos telespectadores estão curiosos sobre sua vida pessoal. Há rumores sobre uma esposa secreta. Alexandre riu com desdém, ajustando a gravata dela. Seus olhos pareciam olhar diretamente através da câmera para Isabela. Fantasias absurdas de pessoas mal intencionadas. Sua voz cortou o ar como uma lâmina afiada. Sou completamente solteiro. Nunca tive esposa nem filhos. Adverto qualquer pessoa que tente espalhar mentiras sobre minha vida privada. Sofia ergueu os olhos das bonecas, seu rostinho confuso, voltando-se para a tela. Mamãe. Por que o papai? Está falando que não tem filha? Isabela sentiu o mundo desabar ao redor dela. Suas mãos tremeram enquanto segurava o controle remoto, os nós dos dedos embranquecendo. 4 anos. 4 anos vivendo nas sombras, sendo a esposa perfeita. Em casa e inexistente para o mundo. Ele está apenas... Isabela engoliu em seco as palavras, se recusando a sair. Sofia se levantou e correu para o sofá, escalando o colo da mãe com a urgência que só uma criança de 4 anos possui. Eu não sou filha dele, mamãe. Por que ele mentiu? Na televisão, Alexandre continuou. Minha família sempre foi muito reservada. Quando decidir casar, será com alguém digna de carregar o nome Mendonça publicamente. O telefone de Isabela vibrou. Uma mensagem de Diego Oliveira, enviada 6 dias atrás que ela não havia visto. Isa, se você concordar, Sofia será minha única filha de agora em diante. Anexado estava uma foto de um documento do Hospital das Clínicas. Que segredo Diego estava guardando. E por que esta mensagem chegava exatamente no momento em que seu mundo desmoronava? Isabela correu para o quarto, trancando a porta atrás de si, enquanto Sofia permanecia na sala, ainda absorta na confusão da negação paterna. Com mãos trêmulas, ela ampliou a imagem que Diego havia enviado. Era um atestado médico oficial. Vasectomia. Data: 2 semanas atrás. Meu Deus, sussurrou ela, deixando-se cair na beirada da cama king size que dividia com Alexandre há 4 anos. O edredom de seda italiana, que antes lhe trazia conforto, agora parecia frio contra sua pele. Diego Oliveira. O nome ressuscitou uma enxurrada de memórias de Salvador, onde ela havia nascido. Ele fora seu vizinho de infância, o menino moreno de olhos verdes, que sempre a defendia das provocações dos outros garotos. Quando ela se mudou para São Paulo aos 18 anos para estudar administração, ele prometeu que a esperaria. Mas o tempo e as circunstâncias os separaram. O casamento arranjado com Alexandre surgiu quando ela mal havia se formado, uma união orquestrada pelo avô Carlos Mendonça para fortalecer laços empresariais com a família de Isabela. Na época, pareceu um conto de fadas, casar com um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo. Agora, olhando para o documento, ela compreendeu a magnitude do gesto de Diego.
Um homem jovem, saudável, de apenas 28 anos, havia tomado uma decisão irreversível por ela, por elas. O barulho da chave na fechadura principal a fez guardar rapidamente o telefone. Alexandre estava voltando de sua viagem de negócios ao Rio de Janeiro. Ela ouviu suas passadas firmes subindo a escadaria de mármore. Papai! Sofia gritou do andar de baixo, seus pezinhos correndo pelo piso frio. Isabela se olhou no espelho do closet. Seus olhos estavam vermelhos, mas ainda tinha tempo de se recompor. Aplicou um pouco de corretivo e alisou o vestido midi azul que Alexandre sempre elogiava. Quando desceu, encontrou Sofia agarrada às pernas dele, enquanto Alexandre tentava se desvencilhar com educação gelada. Sofia, você está amassando o terno do papai. Mas, papai, você disse na televisão que não tinha filha. Alexandre ergueu os olhos para Isabela, seu olhar carregado de uma frieza que ela não reconhecia. Era como se estivesse vendo uma estranha. Isabela, precisamos conversar. Sofia, vá brincar no quarto. Mas, papai... Agora, Sofia. A menina desceu a cabeça e subiu as escadas lentamente, olhando para trás a cada degrau. Alexandre esperou até ouvir a porta do quarto se fechar antes de falar. Imagino que tenha assistido à entrevista. Como pôde negar nossa existência, Alexandre? Sofia ouviu tudo. Ele afrouxou a gravata azul marinho, a gravata que ela havia escolhido com tanto carinho, e a jogou sobre o sofá como se fosse um trapo qualquer. Nossa existência? Ele riu secamente. Isabela, você sempre soube qual era seu lugar nesta família. Meu lugar? Sou sua esposa há 4 anos. Você é a mãe da minha filha, isso nunca mudou. Ele caminhou até o bar e serviu-se de uísque escocês. Mas as circunstâncias mudaram. O telefone dele tocou. O nome Carolina Viana piscou na tela. E agora, Isabela entendeu tudo. Carolina Viana, a socialite que Alexandre sempre mencionava em conversas sociais. A única mulher que já ouvira olhar com desejo real. Mas por que Carolina estava ligando? E que mudança isso traria para sua vida? Alexandre atendeu na segunda chamada, sua voz se suavizando de forma que Isabela raramente ouvia. Carolina, o que aconteceu? Isabela observou a transformação completa em seu marido. Os ombros relaxaram, sua postura se endireitou e, pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Calma, calma, onde você está? No escritório do advogado, né? Sim, eu entendo. Essa fase é sempre difícil. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Escritório do advogado. Fase difícil. As palavras se encaixavam como peças de um quebra-cabeça terrível. Escuta, deixa eu resolver uma situação aqui em casa e eu venho te buscar. Não, não é problema nenhum. É para isso que servem os amigos, não é? Amigos. A palavra soou falsa mesmo aos ouvidos de Isabela. Alexandre desligou e se virou para ela, uma energia renovada irradiando de seu corpo. Preciso sair novamente. Alexandre, nossa conversa vai ter que esperar. Carolina está passando por um momento difícil e precisa de apoio. E nós? Sofia ficou confusa com sua negação na televisão. Ela precisa de explicações. Ele pausou na metade do caminho para a escada, sua mão agarrando o corrimão de mogno. Explique a ela que papai estava protegendo a família, que às vezes os adultos precisam ser cautelosos. Protegendo de quê, Alexandre? Ele subiu 2 degraus antes de responder sem se virar. Da exposição desnecessária. O mundo não precisa saber de tudo sobre nossa vida privada. Enquanto ele trocava de roupa no andar superior, Isabela sentou-se no sofá, onde a gravata azul marinho permanecia jogada. Ela a pegou delicadamente, lembrando-se de como havia insistido para ele comprar aquela cor específica. Vai realçar seus olhos, ela havia dito na boutique da Oscar Freire. Se você acha, ele respondeu distraidamente, já pensando em outros. Compromissos. Agora ela percebia que ele nunca realmente havia. Era apenas uma curadoria automática da esposa para o marido, um serviço doméstico sofisticado. Mamãe! Sofia desceu as escadas de meias, seus pequenos pés fazendo um barulho abafado no mármore. Por que você está chorando? Isabela tocou o próprio rosto e se surpreendeu ao encontrar lágrimas. Não havia percebido que estava chorando. Vem cá, meu amor.
Sofia correu para seus braços, seu corpo pequeno e quente se encaixando perfeitamente contra o peito de Isabela. O papai não me ama mais? A pergunta atravessou o coração de Isabela como uma flecha certeira. Como explicar para uma criança de 4 anos que ela nunca havia sido realmente amada pelo pai, que havia sido apenas uma consequência inesperada de um casamento de conveniência? Papai ama você do jeito dele, Sofia. Mas às vezes os adultos se confundem. Igual quando eu confundo a cor azul com roxo. Algo assim. Isabela beijou o topo da cabeça da filha, inspirando seu cheiro de shampoo infantil e inocência. Alexandre desceu as escadas usando um terno preto diferente, o cabelo penteado para trás de forma mais casual. Estava se arrumando para Carolina da forma que nunca se arrumava para Isabela. Não me esperem para o jantar, ele disse, pegando as chaves da Mercedes. Alexandre, Isabela chamou quando ele já estava na porta. Até quando vamos viver assim? Ele parou, a mão na maçaneta e pela primeira vez naquele dia a olhou nos olhos. Até quando você quiser, Isabela. A escolha sempre foi sua. A porta se fechou com um clique suave, mas que ecoou pela casa como um tiro. Sofia ergueu o rostinho para a mãe. Mamãe, o que é escolha? E naquele momento, segurando a gravata, azul marinho e olhando para os olhos inocentes de sua filha, Isabela Mendonça tomou a decisão mais importante de sua vida. Na manhã seguinte, o interfone tocou às 10 da manhã. Isabela atendeu ainda em roupão, esperando ser o entregador de supermercado. Dona Isabela, é Carmen Mendonça. Posso subir? O sangue de Isabela gelou. Carmen, a matriarca da família Mendonça, nunca havia visitado a mansão no Morumbi. Em 4 anos de casamento, suas interações se limitavam a cumprimentos educados em eventos familiares formais. Claro, dona Carmen, só um momento. Isabela correu para o quarto, trocou o roupão por um vestido discreto e amarrou os cabelos em um coque. Sofia estava assistindo desenhos na sala, ainda de pijama. Quando abriu a porta, Carmen Mendonça entrou com a elegância que apenas décadas de posição social podem ensinar. Aos 65 anos, ela mantinha uma postura ereta, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e um conjunto de pérolas que valia mais que um carro popular. Sofia! Carmen abriu os braços para a neta. Vem cumprimentar a vovó. A menina correu para ela e Isabela observou algo que raramente via. Afeto genuíno nos olhos da sogra quando olhava para Sofia. Carmen, Isabela ofereceu café. Que surpresa boa! Precisamos conversar, querida. Carmen sentou-se no sofá principal, Sofia acomodando-se ao seu lado. Sofia, que tal se você fosse brincar no quarto enquanto eu e mamãe conversamos? Vovó trouxe uma surpresa para você. Carmen retirou uma pequena boneca de porcelana da bolsa Louis Vuitton. É igualzinha a você quando era pequenininha, disse para Sofia, que pegou a boneca com reverência. Quando ficaram sozinhas, Carmen foi direta ao ponto. Assisti à entrevista ontem. Imagino como você se sentiu. Isabela baixou os olhos para as próprias mãos. Alexandre estava protegendo a família. Isabela. A voz de Carmen se tornou mais firme. Eu criei Alexandre. Conheço meu filho melhor que qualquer pessoa neste mundo. Ele não estava protegendo vocês. Estava protegendo a si mesmo. O silêncio se instalou entre elas, pesado como a umidade do ar-condicionado. Carolina se divorciou na semana passada. Carmen continuou. Depois de 10 anos de casamento com Roberto Viana. Alexandre soube disso 3 dias antes da entrevista. Isabela sentiu o estômago afundar. Meu filho sempre amou Carolina Viana, desde a adolescência. Quando ela se casou com Roberto, Alexandre ficou devastado. Foi nessa época que seu avô Carlos arranjou o casamento de vocês. Então eu sempre fui. Isabela mal conseguiu formar as palavras. Uma segunda opção. Sim. Carmen não suavizou a verdade. Mas você se tornou muito mais que isso, Isabela. Você se tornou a mãe da minha neta, uma mulher respeitável, uma presença estabilizadora na vida dele. Mas não a mulher que ele ama. Não. Carmen pegou a mão de Isabela. E isso não é culpa sua nem deficiência sua. O coração do Alexandre sempre pertenceu a Carolina.
agora que ela está livre. Ele vai me deixar. A pergunta é, você vai permitir que isso aconteça? Isabela ergueu os olhos, confusa. Como assim? Você tem escolhas, Isabela. Pode lutar por um homem que nunca a amou de verdade. Pode aceitar ser sempre a segunda opção, ou... Carmen fez uma pausa significativa. Pode escolher sua própria felicidade. E Sofia? Sofia merece uma mãe feliz e realizada. Merece crescer vendo o que é um relacionamento saudável, onde a mulher é valorizada e amada de verdade. Carmen se levantou. Alexandre vai providenciar pensão e visitas. Ele não é cruel apenas. Limitado emocionalmente. Isabela olhou pela janela panorâmica para o jardim onde Sofia costumava brincar, onde as rosas que ela própria havia plantado floresciam em tons de vermelho e branco. Tenho 32 anos, Carmen. Não sei se. Você é jovem, bonita, inteligente e tem um coração generoso. Qualquer homem que não consiga ver isso não merece nem 5 minutos do seu tempo. Carmen beijou a testa de Isabela em um gesto maternal que ela nunca havia esperado receber. Pense bem, querida. Mas lembre-se, Sofia está observando como você lida com isso. Você quer que ela aprenda que uma mulher deve aceitar migalhas de amor? Depois que Carmen partiu, Isabela ficou sozinha na sala silenciosa, cercada pelos móveis caros que nunca havia escolhido, em uma casa que nunca havia decorado de acordo com seu gosto. Mas agora ela sabia exatamente o que precisava fazer. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Isabela finalmente teve coragem de responder à mensagem de Diego. Sentou-se na cama que dividia com Alexandre, o telefone tremendo em suas mãos. Diego, recebi sua mensagem, precisamos conversar. A resposta veio em menos de 2 minutos. Isa, você está bem? Vi a entrevista. Estou em São Paulo a trabalho. Posso te ver? São Paulo. Ele estava em São Paulo. Onde você está? Hotel Copacabana Palace. Suíte 412. Mas posso ir onde você quiser. Isabela olhou para a porta do quarto. Alexandre ainda não havia voltado. Eram quase 11 da noite. Não posso sair agora. Sofia está dormindo. Então deixa eu ir aí. Qual seu endereço? Não. Isabela digitou rapidamente. Alexandre pode voltar a qualquer momento. Uma pausa longa. Depois, Isa, eu fiz aquela cirurgia por nós. Por você e Sofia. Se você quiser, podemos começar uma vida nova juntos. Os 3. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Depois, de tantos anos se sentindo invisível, alguém estava disposto a fazer sacrifícios reais por ela. Por que você fez isso, Diego? Vasectomia é definitivo. Porque te amo desde que éramos crianças. Porque Sofia merece um pai que a trate como prioridade. Porque você merece ser feliz. O som da Mercedes na garagem a fez guardar rapidamente o telefone. Alexandre estava voltando. Ela fingiu dormir quando ele entrou no quarto 1 hora depois, mas pode sentir o cheiro do perfume feminino em suas roupas. Não era o perfume dela. Na manhã seguinte, Alexandre tomou café em silêncio, lendo e-mails no tablet. Sofia tentou várias vezes chamar sua atenção, mas ele respondia com monossílabos. Papai, posso ir com você trabalhar hoje? Não é lugar para crianças, Sofia. Mas eu quero ver seu escritório. Outro dia. Ele se levantou, beijou distraidamente a testa da filha e pegou a pasta executiva. Alexandre, Isabela o chamou. Precisamos conversar sobre nossa situação. Que situação? Sobre o que falou na televisão. Sobre nós. Ele pausou na porta da cozinha, olhando por sobre o ombro. Não há nós para discutir, Isabela. Há você, a Sofia, e há as responsabilidades que eu assumo com relação a ambas. Nada mais. Depois que ele saiu, Isabela se sentou à mesa da cozinha de granito importado, cercada por eletrodomésticos de última geração que ela raramente usava porque tinham 3 empregadas para cozinhar. Sofia subiu em uma cadeira ao lado dela. Mamãe, por que o papai não brinca comigo? Papai está passando por um momento difícil no trabalho, amor. Mas ele também não brinca comigo quando não está trabalhando. A observação inocente da filha atravessou o coração de Isabela. Sofia estava certa. Alexandre nunca brincava com ela. Nunca lhe dava atenção real.
Ela era apenas um acessório bonito em sua vida perfeitamente organizada. Naquele momento, Isabela tomou uma decisão. Sofia, que tal fazermos uma aventura hoje? Que tipo de aventura? Vamos sair. Só nós duas. Vamos a lugares especiais. Podemos ir ao parque? Podemos ir onde você quiser. Isabela pegou o telefone e digitou para Diego. Você pode nos encontrar no Parque Ibirapuera às 15 horas? Quero que você conheça Sofia oficialmente. A resposta veio imediatamente. Estou a caminho. E pela primeira vez em 4 anos, Isabela Mendonça sentiu que estava tomando uma decisão por si mesma, não para agradar Alexandre ou manter as aparências, mas porque era o que seu coração realmente queria. O Parque Ibirapuera estava movimentado naquela tarde de março. Famílias faziam piqueniques na grama, crianças corriam entre as árvores e Isabela sentia uma liberdade que não experimentava há anos. Sofia corria à sua frente, perseguindo pombos e rindo alto. Isabela o viu antes dele a ver. Diego estava sentado em um banco próximo ao lago, vestindo uma camisa polo azul clara e jeans. Ele havia mantido o corpo atlético da juventude, mas seu rosto mostrava uma maturidade que não existia quando eram adolescentes. Quando seus olhos se encontraram, ele se levantou com um sorriso que iluminou todo seu rosto. Isa. Ela caminhou até ele, o coração batendo forte. Quando estavam a poucos metros de distância, ela percebeu que ele parecia ligeiramente pálido e se movia com cuidado. Você está bem? Perfeitamente bem. Ele sorriu, mas ela notou uma linha de tensão ao redor de seus olhos. Só um pouco de desconforto pós-cirúrgico, nada sério. Sofia apareceu correndo, parando timidamente atrás da perna de Isabela quando viu o estranho. Sofia. Isabela se abaixou ao nível da filha. Este é Diego, ele era meu melhor amigo quando eu tinha sua idade. Diego se ajoelhou também, colocando-se na altura de Sofia. Oi, Sofia. Sua mãe me falou muito sobre você. Você gosta de parque? Sofia assentiu, ainda tímida. Quer ver uma coisa legal? Diego tirou do bolso um pequeno avião de papel vermelho. Minha avó me ensinou a fazer estes quando eu era pequeno. Quer tentar? Os olhos de Sofia se iluminaram. Em 5 minutos ela estava correndo pelo parque, com Diego, ambos lançando aviões de papel enquanto Isabela os observava de uma mesa de piquenique. Ver Sofia rindo e brincando livremente com um adulto, que lhe dava atenção total, fez Isabela perceber o quanto sua filha havia sido privada disso. Alexandre nunca brincava com ela. Nunca se abaixava ao nível dela. Nunca a tratava como prioridade. Mamãe, olha! Sofia gritou, seu avião voando mais longe que os outros. O Diego me ensinou o segredo. Depois de 2 horas no parque, eles foram tomar sorvete em uma sorveteria próxima. Sofia havia perdido completamente a timidez e conversava animadamente com Diego sobre seus desenhos favoritos, suas bonecas e sua escola. Você vai trabalhar amanhã? Sofia perguntou a Diego, lambendo seu sorvete de morango. Vou sim, mas só de manhã. Por quê? Porque queria brincar mais com você. Diego olhou para Isabela por cima da cabeça de Sofia. Havia tanto carinho em seus olhos que ela sentiu o peito apertar. Sabe de uma coisa, Sofia? Eu também gostaria de brincar mais com você. Quando voltaram para casa, Sofia adormeceu no carro. Diego ajudou Isabela a carregá-la até o quarto e, enquanto ela colocava a filha na cama, ele esperou na sala de estar. Sua casa é... Ele pausou, procurando as palavras certas. Grande demais, Isabela completou. Fria. Nunca se sentiu como lar. Eles se sentaram no sofá, à mesma distância respeitosa que mantinham no parque. Diego, sobre a vasectomia. Não se sinta culpada por isso, Isa. Foi minha escolha. Mas você é jovem. Pode querer ter filhos biológicos no futuro. Diego se virou para ela, pegando sua mão delicadamente. Eu quero ter uma filha, Sofia. Se ela me aceitar, é a única filha que preciso. E se não der certo entre nós? Vai dar. Sua voz estava cheia de convicção. Porque eu te amo há 14 anos, Isabela. E vou te amar pelos próximos 40. O som da Mercedes na garagem os fez se separar rapidamente. Alexandre estava chegando. Você precisa ir, Isabela sussurrou. Não quero te deixar sozinha para enfrentar isso. Eu preciso fazer isso, sozinha. Mas, Diego... Ela o olhou nos olhos.
Obrigada por tudo. Ele beijou sua testa suavemente antes de sair pela porta dos fundos, que dava para o jardim. Quando Alexandre entrou na sala 5 minutos depois, encontrou Isabela sentada no sofá, ainda com o coração acelerado. Como foi seu dia? Ele perguntou distraidamente, afrouxando a gravata. Levei Sofia ao parque. Boa ideia. Ela precisa de atividade física. Ele não perguntou como tinha sido, se ela havia se divertido ou se precisavam de alguma coisa. Era como se fossem estranhas hospedadas em sua casa. Naquela noite, pela primeira vez em 4 anos, Isabela dormiu no quarto de hóspedes. E quando Alexandre perguntou por quê, ela simplesmente respondeu: porque preciso de espaço para pensar. Alexandre encontrou Isabela no quarto de hóspedes na manhã seguinte, fazendo a cama com movimentos precisos. Ela havia trocado o pijama, de seda que ele sempre elogiava por uma camisola simples de algodão. O que significa isso, Isabela? Significa que estou reavaliando nossa situação. Nossa situação? Ele fechou a porta atrás de si. Do que você está falando? Isabela se virou para encará-lo. Pela primeira vez em anos, ela não baixou os olhos quando ele usou aquele tom autoritário. Estou falando de viver como fantasma. Na sua vida, Alexandre, de ser esposa apenas quando convém. Você sempre soube quais eram os termos do nosso acordo. Acordo? A voz dela subiu 1/8. Nosso casamento é um acordo comercial. Foi arranjado para benefício mútuo. Isso nunca foi segredo. Isabela se sentou na beirada da cama, suas pernas subitamente fracas. E Sofia? Ela também faz parte deste acordo comercial? Pela primeira vez, Alexandre hesitou. Seus olhos se suavizaram ligeiramente quando o assunto se voltou para a filha. Sofia é minha filha. Sempre será cuidada e protegida. Mas não amada. Eu amo Sofia do meu jeito. Seu jeito é negar publicamente que ela existe? O silêncio se instalou entre eles. Alexandre caminhou até a janela, observando o jardim onde as rosas de Isabela começavam a murchar por falta de cuidado. Carolina estava em uma situação vulnerável. A imprensa está investigando o divórcio dela. Se soubessem de nossa ligação... Nossa ligação? Isabela se levantou. Somos casados há 4 anos, Alexandre. Um casamento que nunca foi registrado publicamente. Um casamento que... Ele pausou, as palavras pesando no ar. Que talvez nunca devesse ter acontecido. A confissão atingiu Isabela como um soco no estômago. Ela se apoiou na cômoda para não cair. Você está me dizendo que nosso casamento foi um erro? Alexandre se virou para ela, e pela primeira vez em anos, ela viu honestidade crua em seus olhos. Estou dizendo que talvez ambos merecêssemos escolher por nós mesmos. O telefone dele tocou. Carolina novamente. Desta vez ele não atendeu. Isabela, eu nunca quis te machucar. Mas machucou. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Machucou muito. E machucou Sofia. Sofia vai entender quando for mais velha. Entender o quê? Que o pai a considera um erro? Que ela nunca foi boa o suficiente para ser reconhecida publicamente? Isso não é sobre Sofia ser boa o suficiente. Então é sobre eu não ser boa o suficiente. Alexandre passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela conhecia bem. Ele fazia isso quando estava frustrado. Você é uma mulher maravilhosa, Isabela. Merece alguém que te ame completamente. E esse alguém não é você. Não. Nunca. Foi? A honestidade brutal da resposta foi paradoxalmente libertadora. Depois de anos tentando ser perfeita o suficiente para merecer seu amor, finalmente ela tinha a verdade. Quero a separação, ela disse, sua voz mais firme do que esperava. Alexandre assentiu lentamente. Vou falar com meus advogados. Você e Sofia ficarão bem cuidadas financeiramente. Não quero seu dinheiro além do necessário para Sofia. Isabela, não quero nada que me prenda a você, Alexandre. Quero minha liberdade completa. O telefone dele tocou novamente. Carolina, insistente. Atende, Isabela disse calmamente. Ela precisa de você. Alexandre olhou para ela com uma expressão que poderia ter sido arrependimento, mas ela não tinha mais certeza de conseguir ler suas emoções. Raisa, vou fazer as malas.
Sofia e eu vamos ficar em um hotel enquanto você providencia a documentação. Não há necessidade disso. A casa é grande o suficiente. Não quero que Sofia veja mais confrontos entre nós. Ela já viu demais. Alexandre atendeu o telefone no quarto ringue. Carolina? Sim, eu posso ir agora. Não tem problema nenhum. Isabela o observou sair do quarto, já falando baixo e carinhosamente com a mulher que sempre teve seu coração. Pela primeira vez em 4 anos, ela se sentiu verdadeiramente livre. 3 horas depois, 2 malas estavam prontas no hall de entrada. Sofia observava confusa, enquanto Isabela verificava se haviam esquecido alguma coisa importante. Mamãe, por que estamos indo embora de casa? Isabela se ajoelhou na frente da filha, segurando suas mãozinhas pequenas. Lembra quando você fica cansada de brincar com os mesmos brinquedos e quer brincar com outros? Sofia assentiu. É assim que mamãe está se sentindo com esta casa. Quero que a gente tenha nossa própria casa, só nossa. E o papai? Papai vai continuar sendo seu papai. Mas mamãe e papai vão morar em casas diferentes agora. Como a família da Ana da escola? Exatamente como a Ana. Sofia pareceu processar a informação. Na nossa casa nova posso ter um cachorrinho? Isabela sorriu. A primeira vez que sorria genuinamente em dias. Podemos conversar sobre isso. Quando o Uber chegou, Isabela carregou as malas enquanto Sofia levava sua mochila favorita e 3 bonecas escolhidas cuidadosamente. Alexandre não estava em casa para se despedir. Havia saído para resolver a situação de Carolina 2 horas antes. No hotel, Isabela reservou uma suíte com 2 quartos no Hotel Fasano, no centro de São Paulo. Era caro, mas ela queria que Sofia se sentisse especial, não punida pela separação. Uau! Sofia correu pela suíte explorando cada canto. É igual um palácio. Enquanto Sofia se maravilhava com a vista da cidade através das janelas panorâmicas, Isabela pegou o telefone e digitou para Diego. Estamos livres. Sofia e eu saímos de casa hoje. A resposta veio em segundos. Onde vocês estão? Estão bem. Hotel Fasano, estamos bem. Melhor que bem. Posso ir aí? Isabela olhou para Sofia, que estava organizando suas bonecas na mesa de centro da sala. Sofia, lembra do Diego do parque? Ele gostaria de nos visitar aqui no hotel. Você gostaria? Ele vai trazer aviões de papel? Vou perguntar. Isabela digitou. Sofia quer saber se você vai trazer aviões de papel. Trago uma frota inteira. 1 hora depois, Diego chegou com um buquê de girassóis para Isabela e uma sacola cheia de papel colorido para Sofia. Ele também carregava uma pequena mala. Você vai ficar? Isabela perguntou quando Sofia estava distraída fazendo aviões. Se vocês me quiserem aqui. Cancelei minha volta para Salvador. Diego, você não precisa. Isa. Ele pegou sua mão. Eu esperei 14 anos por esta chance. Não vou desperdiçar nenhum dia dela. Naquela noite, depois de Sofia adormecer, em sua cama nova, Isabela e Diego se sentaram na sacada da suíte, observando as luzes de São Paulo piscarem como estrelas terrestres. Você está se sentindo culpada? Diego perguntou, notando sua expressão pensativa. Um pouco, mas também aliviada, como se finalmente pudesse respirar direito. E Sofia? Ela está mais feliz do que tem estado em meses. Hoje ela riu. Mais do que riu no último ano inteiro. Diego se virou para ela. Isa, eu sei que isso é tudo muito rápido. Não quero pressionar você. Não está pressionando. Pela primeira vez em anos, estou fazendo escolhas por mim mesma. E qual é sua escolha? Isabela olhou para ele. O menino que havia crescido e se tornado um homem gentil, que fez uma cirurgia irreversível por ela, que tratava sua filha como se fosse preciosa. Minha escolha é apostar na felicidade, na nossa felicidade. Ele se inclinou e a beijou suavemente, um beijo cheio de promessas e esperanças guardadas por anos. Quando se separaram, Isabela sussurrou. Mas tem uma coisa que preciso fazer primeiro. O quê? Preciso visitar o avô de Alexandre, Sr. Carlos. Ele arranjou nosso casamento e preciso oficialmente me despedir dele. Você quer que eu vá com você? Não, isso é algo que preciso fazer sozinha. E pela primeira vez em sua vida adulta,
Isabela Mendonça estava tomando decisões difíceis por conta própria, sem medo das consequências. A mansão dos Mendonça, em Campinas, permanecia imponente como Isabela se lembrava. Portões de ferro forjado, jardins impecáveis e uma arquitetura que respirava tradição e poder. Ela havia telefonado para Sr. Carlos na noite anterior pedindo uma audiência. Ele concordou imediatamente, sua voz revelando curiosidade e talvez um toque de tristeza. Sofia estava com Diego no Parque Vila Lobos. Era melhor assim. Esta conversa não precisava de testemunhas pequenas. Sr. Carlos a recebeu na biblioteca, cercado por estantes de mogno que chegavam ao teto e livros que pareciam guardar séculos de história familiar. Aos 82 anos ele mantinha a postura ereta e os olhos azuis claros que Alexandre havia herdado. Isabela, minha querida, você está diferente. Ela se sentou na poltrona de couro que ele ofereceu, notando como ainda se sentia pequena naquele ambiente, carregado de tradição. Diferente como o Sr. Carlos, mas presente, como se finalmente estivesse aqui de verdade. Ele serviu chá em xícaras de porcelana que provavelmente custavam mais que o salário mensal de muitas pessoas. Imagino que tenha vindo falar sobre Alexandre. Na verdade, vim me despedir de você, da família, desta vida. Sr. Carlos se recostou na poltrona, seus dedos entrelaçados sobre o peito. Conte-me o que aconteceu. Isabela relatou os eventos da última semana. A entrevista, a revelação sobre Carolina, a separação. Ele a ouviu em silêncio, assentindo, ocasionalmente. Alexandre sempre foi teimoso, ele disse finalmente. Desde menino, quando queria algo não via mais nada ao redor. O senhor sabia sobre Carolina? Sabia que ele nunca a havia esquecido, mas esperava que o tempo e a paternidade o ajudassem a amadurecer. Sr. Carlos suspirou. Parece que estava errado. Não se culpe, o senhor tentou fazer o melhor para todos. Tentei fazer o que achava certo para a família, para os negócios, mas talvez tenha esquecido de perguntar o que seria certo para você. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso dos anos e das decisões tomadas pairando no ar. E Sofia? Ele perguntou. Posso continuar sendo avô dela? Sempre. Isabela sorriu. Sofia adora você, e eu gostaria que ela mantivesse essa conexão com a família Mendonça. Mesmo depois de tudo? Sr. Carlos, o senhor sempre foi gentil. Comigo. Sempre me tratou com respeito. Os erros de Alexandre não são seus. O idoso se levantou e caminhou até uma das estantes, retirando um pequeno álbum de fotos. Voltou e o abriu na mesa de centro. Estas são fotos de quando Alexandre era criança. Quero que Sofia tenha. Isabela folheou o álbum. Alexandre aos 5 anos, sorrindo genuinamente. Alexandre aos 10, brincando com um cachorro. Alexandre, adolescente, antes que as responsabilidades familiares endurecem seu rosto. Ele era feliz quando criança? Muito. Brincalhão, carinhoso. Acho que as pressões da família mudaram isso nele. Sofia não precisa passar por essas pressões. Não, ela não precisa. Sr. Carlos olhou pela janela, onde as rosas do jardim floresciam em tons vibrantes. Isabela, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Há alguém mais? Alguém que possa fazer você feliz de verdade? Isabela sentiu o rosto esquentar. Ah, um amigo de infância. Ele é uma boa pessoa. E Sofia gosta dele? Muito, ela nunca riu tanto quanto riu com ele. Sr. Carlos assentiu lentamente. Então você tem minha bênção, para o que isso valer. E Sofia sempre terá um lugar nesta família, não importa o que aconteça. Quando Isabela se levantou para sair, o velho patriarca a surpreendeu, com um abraço. Cuide-se, minha querida, e traga Sofia para visitar o vovô sempre que puder. No caminho de volta para São Paulo, Isabela sentiu como se tivesse fechado um capítulo importante de sua vida. Não com raiva ou ressentimento, mas com a paz que vem da conclusão natural de um ciclo. Quando chegou ao hotel, encontrou Diego e Sofia construindo uma cidade inteira com aviões de papel no chão da suíte. Mamãe! Sofia correu para ela. O Diego me ensinou a fazer um aeroporto. Que maravilha! Isabela se abaixou para examinar a obra de arte.
E como foi com o vovô Carlos? Foi bom, ele mandou lembranças e quer que você visite ele em breve. Posso levar o Diego comigo? Isabela olhou para Diego, que aguardava sua resposta com expectativa. Acho que sim. Acho que o vovô vai gostar muito de conhecer o Diego. E naquele momento, observando Sofia e Diego organizarem cuidadosamente cada avião de papel, Isabela soube que havia tomado as decisões certas. 2 semanas depois da mudança para o hotel, a vida havia estabelecido uma nova rotina. Diego havia alugado um apartamento temporário próximo para não pressionar Isabela, mas passava a maior parte do tempo com elas. Sofia havia se adaptado surpreendentemente bem à nova dinâmica, especialmente porque Diego a tratava como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Isabela estava no banheiro da suíte, escovando os dentes antes de dormir, quando ouviu vozes abafadas vindas da sala. Curiosa, entreabriu a porta e viu Sofia sentada no colo de Diego no sofá, ambos sussurrando como conspiradores. Mas ela vai aceitar? Sofia perguntava, suas mãozinhas brincando com os botões da camisa dele. Não sei, princesa. Depende de como perguntarmos. Eu posso perguntar primeiro? Pode, sim. Você é muito mais convincente que eu. Isabela se aproximou silenciosamente, intrigada. Mamãe! Sofia pulou do colo de Diego quando a viu. Preciso falar uma coisa importante com você. Que coisa importante? Sofia pegou a mão de Isabela e a puxou para o sofá, posicionando-a entre ela e Diego. Dalmo entendeu. Mamãe, você gosta do Diego? Gosto muito, por quê? E você quer ficar com ele para sempre? Isabela olhou para Diego, que parecia ligeiramente nervoso. Sofia, o que vocês dois estão tramando? Não é tramóia, Sofia protestou. É pergunta séria. Diego se inclinou para a frente, pegando as mãos de Isabela delicadamente. Isa, eu sei que é cedo. Eu sei que você está passando por uma fase difícil de transição, mas... Ele parou, parecendo procurar as palavras certas. Mas o quê? Sofia não conseguiu esperar. Ele quer casar com você e quer ser meu papai de verdade. Isabela sentiu o coração disparar. Ela olhou para Diego, procurando confirmação. É verdade. É. Sua voz estava rouca de emoção. Eu sei que pode parecer loucura, mas Isa, eu te amo há tanto tempo. E amo Sofia como se ela fosse minha filha biológica. Não quero passar mais um dia fingindo que somos apenas amigos. Mas, Diego, meu divórcio nem está finalizado ainda. Não precisa ser agora, pode ser quando você estiver pronta. Em 6 meses, 1 ano, 2 anos, não importa. Só quero que você saiba que estou aqui, que vamos estar aqui. Sofia subiu no colo de Isabela. Mamãe, eu quero que o Diego seja meu papai. Ele brinca comigo, ele me ouve, ele faz aviões de papel comigo. E ele faz você sorrir de verdade. As palavras da filha tocaram um lugar profundo em seu coração. Era verdade. Com Diego, ela sorria de forma genuína pela primeira vez em anos. E você, Sofia? Como se sente com a ideia? Eu quero! Sofia saltou no colo dela. Posso chamar ele de Papai Diego? Diego se inclinou e beijou a testa de Sofia. Seria uma honra, princesa. Isabela olhou para os dois, sua filha radiante e o homem que a amava incondicionalmente. Pela primeira vez na vida, alguém estava pedindo para estar em sua vida, não porque era conveniente ou arranjado, mas porque escolhia estar ali. Diego, ela disse suavemente, você tem certeza? Sofia, não é biologicamente sua... Isa, ele a interrompeu, sua voz firme. Eu fiz uma vasectomia por vocês. Ser pai não tem nada a ver com biologia. Tem a ver com amor, dedicação, presença, e eu quero estar presente na vida de Sofia todos os dias pelos próximos 70 anos. Lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela. E se não der certo entre nós? Vai dar certo. Mas mesmo que não desse, eu ainda seria pai da Sofia. Ela teria 2 pais que a amam. Nunca perderia isso. Sofia se virou no colo de Isabela para olhar Diego. Papai Diego, quando você vai dar um anel para a mamãe? Diego riu, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Na verdade, princesa, trouxe um hoje. Isabela arregalou os olhos quando ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com um diamante solitário. Não é ostentoso, Diego explicou,
Porque sei que você não gosta de chamar atenção, mas é real como meu amor por você. Diz que sim, mamãe. Sofia bateu palmas. Diz que sim. Isabela olhou para o anel, depois para Diego, depois para Sofia. 3 semanas atrás, ela estava vivendo uma vida de mentiras. Agora tinha a chance de construir algo verdadeiro. Sim, ela sussurrou. Sim, Sofia gritou, saltando do colo da mãe para abraçar Diego. Agora somos uma família, de verdade. E quando Diego deslizou o anel em seu dedo, Isabela soube que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. 3 meses depois do noivado, eles haviam se mudado para uma casa alugada em Pinheiros, um bairro vibrante e acolhedor, que ficava longe tanto do Morumbi quanto da memória dos anos com Alexandre. A casa tinha jardim, 3 quartos e, mais importante, espaço para Sofia ter finalmente o cachorro que sempre quis. Mamãe, posso chamar ele de Piloto? Sofia perguntou, acariciando o filhote de Golden Retriever que Diego havia trazido como presente de mudança. Por que Piloto? Porque ele corre igual aos aviões de papel do papai Diego. Isabela sorriu, observando Diego montando uma casinha para o cachorro no quintal. Ele havia insistido em fazer tudo sozinho, mesmo com o desconforto pós-operatório que ainda o incomodava ocasionalmente. Diego, deixa eu ajudar, ela ofereceu. Não precisa, estou quase terminando. Ele martela o último prego e se endireita, limpando o suor da testa. Era abril, e o outono paulistano trazia uma brisa fresca que Isabela havia aprendido a apreciar. Papai Diego, Sofia correu para ele com o Piloto nos braços. Você pode ensinar o Piloto a buscar aviões de papel? Claro, princesa. Mas primeiro ele precisa aprender coisas básicas, como fazer xixi no lugar certo. Igual quando eu era bebê? Exatamente igual. Isabela os observava da janela da cozinha, preparando o almoço. Nos últimos meses, havia redescoberto o prazer de cozinhar, algo que não fazia há anos, porque a mansão de Alexandre tinha cozinheiras. Agora, preparar uma refeição simples para sua família parecia o ato mais natural do mundo. O telefone tocou. Era Carmen, sua ex-sogra. Oi, Carmen. Isabela, querida, como você está? E Sofia? Estamos bem. Muito bem, na verdade. Ouvi dizer que vocês se mudaram. Sim, para Pinheiros, uma casa mais adequada para nós. Houve uma pausa do outro lado da linha. Isabela, posso fazer uma pergunta? Alexandre, ele tem visitado Sofia? A pergunta atingiu um ponto sensível. Alexandre havia visitado Sofia apenas 2 vezes desde a separação, ambas visitas formais e desconfortáveis. Ele parecia não saber como interagir com a filha fora do ambiente controlado da mansão. Esporadicamente, Isabela respondeu diplomaticamente. Ele está diferente, desde que você saiu. Mais irritado, mais distante, e Carolina... Carmen, não precisa me contar sobre a vida de Alexandre. Não, querida. É que... acho que ele está percebendo o que perdeu. Isabela olhou pela janela, onde Diego estava ensinando Sofia a arremessar uma bola para Piloto. Ele não perdeu nada, Carmen. Ele escolheu o que queria. E você? Está feliz com suas escolhas? Mais feliz do que já fui em toda a minha vida. Então isso é o que importa. Depois que desligou, Isabela continuou observando sua nova família no jardim. Diego havia se sentado na grama e Sofia estava usando suas costas como escorregador enquanto o Piloto tentava pular em cima de ambos. Essa, Diego chamou. Vem brincar com a gente. Só 1 minuto, estou terminando o almoço. O almoço pode esperar. A diversão não. Ela desligou o fogão e correu para o jardim, Diego a puxando para a grama ao lado dele. Sofia imediatamente escalou seu colo e Piloto decidiu que todos eram seus brinquedos favoritos. Papai Diego, Sofia disse, acomodando-se entre eles. Quando... Você e mamãe vão casar de verdade? Quando mamãe quiser. Eu quero agora, Isabela disse impulsivamente. Diego se virou para ela, surpreso. Agora? Não literalmente agora, mas logo, não quero esperar mais. Tem certeza? Absoluta. Quero oficializar nossa família. Quero que Sofia tenha segurança legal. Quero que todos saibam que escolhemos estar juntos. Diego a beijou suavemente e Sofia fez ruídos de nojo.
Eca, adultos se beijando. Vai ter que se acostumar, princesa. Diego riu. Vou beijar sua mãe todos os dias, pelos próximos 50 anos. Então posso ir brincar lá dentro quando vocês fizerem isso? Pode. Naquela noite, depois de Sofia adormecer, Isabela e Diego conversaram sobre os planos do casamento na varanda da casa. Quer uma cerimônia grande? Ele perguntou. Não, pequena. Só as pessoas que realmente importam. Sofia como daminha, talvez Sr. Carlos como testemunha. E da minha família. Todos que você quiser trazer de Salvador. Diego pegou sua mão, brincando com o anel de noivado. Isa, tem algo que preciso te contar. O quê? A vasectomia pode ser revertida. Como assim? Se algum dia você quiser ter filhos biológicos comigo, é possível. Não é garantido, mas é possível. Isabela olhou para ele, tocada pela preocupação em sua voz. Diego, Sofia é nossa filha. Não preciso de filhos biológicos para me sentir completa. Mas se você quiser, se eu quiser, conversaremos sobre isso. Mas agora, nossa família está perfeita do jeito que está. E era verdade. Pela primeira vez em sua vida, Isabela sentia que sua família estava completa. Junho chegou com um friozinho gostoso e planos concretos de casamento. Eles haviam marcado a cerimônia para setembro, uma celebração simples em um sítio em Atibaia, com 20 convidados. Sofia estava extasiada com seu papel como daminha e já havia escolhido o vestido, rosa com flores brancas bordadas. Foi Diego quem sugeriu tornar público o relacionamento nas redes sociais. Por quê? Isabela perguntou. Nossa vida privada não é assunto de ninguém. Não é sobre exposição, Isa. É sobre não viver nas sombras. Você passou 4 anos escondida. Agora eu quero que o mundo saiba que você é minha noiva. E Sofia é minha filha. Eles estavam no Parque Ibirapuera, o mesmo local onde se reencontraram meses atrás. Sofia corria com o piloto pela grama, enquanto eles conversavam em um banco. Você tem certeza? Tenho, e sabe por quê? Diego pegou seu telefone. Porque não tenho vergonha de vocês. Nunca terei. Ele abriu o Instagram e começou a digitar uma postagem. O que você está escrevendo? A verdade. Diego mostrou a tela para ela. Casado. Tenho uma filha. Não incomodem. Esposa, Isabela. Filha, Sofia. Anexou uma foto dos 3 sorrindo que haviam tirado 5 minutos antes. Diego, isso vai gerar comentários? Que gerem. Deixe o povo falar. Ele postou antes que ela pudesse protestar. Em segundos, os primeiros likes e comentários começaram a aparecer. Meus amigos de Salvador estão comemorando. Diego riu, lendo as mensagens. Eles sempre souberam que eu era apaixonado por você. Sempre souberam. Isa, eu falava de você desde os 15 anos. Quando você se mudou para São Paulo, eu fiquei deprimido por meses. Minha mãe teve que me levar ao psicólogo. Sério? Sério. Dr. Roberto disse que era amor adolescente intenso e que passaria. Mentira dele. Isabela riu, beijando-o suavemente. Papai Diego! Sofia correu até eles, piloto saltitando ao lado. Por que vocês estão olhando o telefone? Não é hora de brincar? Verdade, princesa. Telefone guardado. Naquela noite, depois de Sofia dormir, Isabela verificou discretamente a postagem de Diego. Havia centenas de comentários, a maioria parabenizando o casal. Mas um comentário específico chamou sua atenção. Era de alguém chamado Esperança Mendonça, a irmã de Alexandre. Diego, olha isso. Ela mostrou o comentário. Que família linda! Alexandre viu esta foto? Diego leu por cima do ombro dela. Quer que eu responda? O que você diria? Diego pegou o telefone e digitou. Cheguei um pouco tarde, quase... A deixaram presa para sempre. Felizmente sou jovem e forte, não como algumas pessoas 3 anos mais velhas que eu. Diego! Isabela riu, mesmo tentando parecer escandalizada. Você não vai postar isso. Vou sim, é a verdade. É provocação desnecessária. É autodefesa necessária. Ele postou o comentário antes que ela pudesse impedir. Pronto, agora está claro para todos que você escolheu alguém melhor. Você é terrível. Sou apaixonado e protejo o que é meu.
2 horas depois, Esperança respondeu. Alexandre viu. Está no jardim faz 1 hora olhando as rosas que Isabela plantou. Acho que finalmente entendeu. Isabela mostrou a resposta. Para Diego. Como você se sente sobre isso? Ele perguntou. Aliviada. Espero que ele encontre a felicidade com Carolina e pare de se lamentar pelo que nunca valorizou. E quanto a Sofia? Você acha que ele vai querer vê-la mais? Talvez. Ou talvez perceba que ela merece mais do que ele pode oferecer emocionalmente. Diego a puxou para mais perto no sofá. Nossa filha nunca vai sentir falta de amor paternal. Isso eu garanto. Eu sei. Por isso te amo tanto. E naquela noite, pela primeira vez em sua vida, Isabela adormeceu sabendo que havia escolhido o homem certo. Alguém que a celebrava publicamente em vez de escondê-la nas sombras. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito. O sítio, em Atibaia, estava decorado com flores brancas e amarelas, as cores favoritas de Sofia. 20 pessoas queridas se reuniram para celebrar o amor que havia resistido ao tempo e às adversidades. Sofia estava radiante em seu vestido rosa, carregando uma cestinha de pétalas, como se fosse a missão mais importante do mundo. Sr. Carlos havia chegado cedo, trazendo um presente especial, uma pulseira de ouro que havia pertencido à bisavó de Alexandre, agora passada para Sofia como símbolo de que ela sempre seria uma Mendonça, independente das circunstâncias. Vovô? Sofia o abraçou forte. Você gostou do meu vestido? Está a menina mais bonita do mundo, ele respondeu, ajustando a tiara de flores em sua cabeça. A família de Diego havia chegado de Salvador na noite anterior. Seus pais, 2, irmãos, uma tia e vários primos que encheram a pousada de risadas e música baiana. Eles receberam Isabela e Sofia como se fossem família há anos. Minha nova nora, a mãe de Diego, Dona Conceição, abraçou Isabela pela 10ª vez em 2 horas. Você não sabe há quanto tempo esperávamos por este dia. Há quanto tempo? Desde que Diego tinha 15 anos e chegou em casa falando de uma menina chamada Isabela, que havia se mudado para São Paulo. Ele dizia que um dia ia casar com você. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele realmente disse isso? Disse e manteve a palavra. Meu filho nunca teve namorada séria. Sempre dizia que estava esperando a pessoa certa voltar para a sua vida. A cerimônia foi simples e emocionante. Diego chorou quando viu Isabela caminhando até o altar de braços dados com o Sr. Carlos, que havia pedido para conduzi-la. Sofia espalhou pétalas com seriedade absoluta, como se estivesse executando um ritual sagrado. Isabela, o celebrante, perguntou. Você aceita Diego como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, ela respondeu com voz firme, olhando nos olhos verdes de Diego. Diego, você aceita Isabela como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito. E aceito Sofia como minha filha, para amá-la e protegê-la todos os dias da minha vida. Foi então que Diego se ajoelhou na frente de Sofia, que observava tudo com olhos arregalados. Sofia Mendonça Oliveira, ele disse solenemente. Você aceita que eu seja seu papai para sempre? Aceito! Sofia gritou, pulando nos braços dele sob aplausos e risos dos convidados. Então, eu os declaro marido, esposa e filha. Uma família, unida pelo amor. Enquanto os convidados celebravam na festa, Isabela teve um momento de reflexão. 5 meses atrás, ela estava sentada em uma mansão fria, assistindo o marido negar sua existência na televisão. Hoje, estava cercada por pessoas que a celebravam, casada com um homem que a escolheu publicamente, vendo sua filha radiante, de felicidade. Em que você está pensando? Diego perguntou, aparecendo ao lado dela com 2 taças de champanhe. Em como a vida pode mudar rapidamente quando tomamos as decisões certas. E você acha que tomamos as decisões certas? Olha para ela. Isabela apontou para Sofia, que estava dançando com os primos de Diego, ao som de música brasileira. Quando você viu nossa filha tão feliz? Nossa filha, Diego repetiu, saboreando as palavras. Gosto como isso soa. Diego,
Posso te fazer uma confissão? Qualquer uma. Eu sempre te amei também, desde criança. Quando me mudei para São Paulo, foi você que mais senti falta. Por que nunca me disse? Porque achei que era tarde demais, que você havia seguido. Em frente encontrado alguém. Nunca segui em frente. Estava esperando você voltar para casa. E você acha que Salvador é minha casa? Não, Diego sorriu beijando sua testa. Você é minha casa. Onde você estiver, eu estou em casa. Naquela noite, na suíte da pousada, depois de Sofia adormecer no quarto ao lado, Isabela finalmente entregou-se completamente ao amor que havia guardado no coração por tantos anos. E pela primeira vez na vida, fez amor com alguém que a amava de volta na mesma intensidade. Florianópolis, novembro. A casa de frente para o mar em Jurerê Internacional tinha o som constante das ondas como trilha sonora. Era uma manhã de sábado ensolarada, e Isabela observava da varanda Diego brincando na areia com suas duas filhas. Sofia, agora com 9 anos, havia se tornado uma menina confiante e feliz. Seus cabelos castanhos voavam ao vento enquanto ela ensinava Lúcia, de 2 anos, a construir castelos de areia. A caçula tinha os olhos verdes do pai e o sorriso sapeca que já conquistava todos ao redor. Mamãe! Sofia correu para a varanda. A Lúcia derrubou nosso castelo. Foi sem querer, amor. Ela ainda é pequenininha. Papai Diego disse que pode ensinar ela a fazer aviões de papel. Aviões não caem como castelos. Verdade, vai lá ajudar ele. Isabela sorriu, voltando à leitura do e-mail que havia recebido de Sr. Carlos. Aos 87 anos, ele mantinha correspondência regular, sempre interessado nas novidades das netas. Na última visita, ele havia ficado encantado com Lúcia e insistiu que ela também carregava sangue Mendonça através de Sofia. Diego subiu na varanda, carregando Lúcia no colo. Mamãe! Lúcia estendeu os bracinhos para Isabela. Papai fazer avião. Papai vai fazer avião. Isabela corrigiu, suavemente beijando a filha. Lua não fala direito ainda, Sofia comentou, subindo também na varanda. Você também não falava direito quando tinha 2 anos. Sério? Você chamava avião de voão e cachorro de totó. Sofia riu. Que vergonha. Diego se pôs. Sentou ao lado de Isabela no balanço que ele mesmo havia instalado na varanda. Como você está se sentindo? Ele perguntou baixinho. Cansada, mas feliz. Talvez seja a hora de contar para elas. Isabela sorriu, colocando a mão na barriga, ainda imperceptível. Acho que sim. Contar o quê? Sofia, sempre atenta, percebeu a conversa secreta. Vem cá, amor, você também, Lúcia. As 2 meninas se acomodaram entre os pais no balanço. Vocês querem uma novidade? Isabela perguntou. Que novidade? Sofia estava curiosa. Vamos ter mais um bebê na família. Sofia arregalou os olhos. Sério? Outro irmão ou irmã? Sério. Em junho. Vai! Sofia gritou, fazendo Lúcia dar risada sem entender o motivo da animação. Sofia, Diego disse, você vai ser irmã mais velha de novo. É uma responsabilidade importante. Eu vou ensinar tudo para o bebê. Fazer aviões, brincar com um piloto, nadar na praia. E a Lúcia vai ajudar também. Isabela acrescentou. Lua ajudar. Lúcia bateu palmas. Naquela tarde, enquanto as meninas dormiam a sesta, Isabela e Diego caminharam pela praia de mãos dadas. Você está arrependido? Ela perguntou. Da reversão da vasectomia? Como posso estar arrependido? Temos Lúcia e agora este novo bebê. Mas você havia dito que só tinha energia para amar corretamente 3 pessoas. Diego parou e a virou para ele. Eu disse isso quando não sabia que o amor se multiplica em vez de se dividir. Cada filha que chega aumenta minha capacidade de amar. E se for menino desta vez? Aí vou ter que aprender futebol, Diego riu. Mas só conheço aviões de papel e princesas. Vai ser um ótimo pai de menino também. Eles se sentaram, na areia, observando as ondas quebrarem na praia quase deserta. Isa, posso fazer uma pergunta? Sempre. Você às vezes pensa no que seria sua vida se não tivesse saído da casa de Alexandre? Isabela considerou a pergunta. Às vezes, e me dá arrepios imaginar. Sofia cresceria achando que não merece ser amada publicamente. Eu continuaria vivendo nas sombras, aceitando migalhas de atenção.
E agora? Agora acordo todos os dias sabendo que sou amada, que minhas filhas são amadas, que construímos algo real juntos, sem arrependimentos nenhum. Se não tivesse passado por aquele sofrimento, talvez não soubesse tão claramente o que queria. Talvez não valorizasse tanto o que temos. Diego pegou um punhado de areia e deixou escorrer entre os dedos. Sua mãe ligou ontem. Quer vir conhecer o novo neto. Ou neta. Verdade. E Sr. Carlos também quer vir quando o bebê nascer. Uma casa cheia de avós babões. Sofia e Lúcia vão ficar mimadas. E o bebê também. Isabela riu. Quando voltaram para casa, encontraram Sofia na cozinha ajudando a babá, Dona Maria, a preparar o jantar. Mamãe, estou fazendo assis. Comida favorita do papai Diego. Que comida é essa? Moqueca baiana, Dona Maria está me ensinando. Com cuidado com o fogão, Diego alertou, beijando a cabeça de Sofia. Eu sei, papai. Sou cuidadosa. Lúcia acordou do cochilo e desceu as escadas cambaleando, ainda com cara de sono. Diego a pegou no colo automaticamente. Princesa Dorminhoca, acordou? Lua com fome. A Sofia está cozinhando para nós. Naquela noite, depois de jantar, a moqueca feita com orgulho por Sofia, depois de dar banho nas meninas e contar histórias até elas dormirem, Isabela se deitou na cama ao lado de Diego. Você acha que Alexandre sabe? Ela perguntou no escuro. Que estamos esperando outro bebê. Que Sofia é feliz, que encontramos a felicidade. Acho que sim, e espero que ele tenha encontrado a dele também. Com Carolina? Ou sozinho? Às vezes é melhor estar sozinho do que viver uma mentira. Isabela se aconchegou contra o peito de Diego, ouvindo as batidas regulares de seu coração. Diego? Obrigada. Pelo quê? Por ter esperado, por ter feito aquela cirurgia maluca, por amar Sofia como sua, por me dar o amor que eu não sabia que merecia. Obrigado você. Por quê? Por ter tido coragem de sair, por ter me dado uma família, por me deixar amá-las do jeito que vocês merecem. O som das ondas embalara o silêncio entre eles, o mesmo som que embalaria seus filhos pelos próximos anos. E Isabela adormeceu, sabendo que havia encontrado não apenas o amor, mas o lar que sempre procurou. Na manhã seguinte, Sofia escreveu em seu diário rosa. Hoje o papai Diego me ensinou que amor é quando alguém escolhe ficar com você todos os dias, não porque precisa, mas porque quer. Eu acho que mamãe finalmente entendeu isso também.